Bom, pessoal, eu fiquei super contente com o convite aqui da live de novo, né? Meu nome é Paulo Leônidas, eu sou diretor aqui de Supply Chain da Coty, e eu tenho uma ligação muito forte aqui com a live, com o Embrasc, né? Com o Embrasc, que é o Instituto Brasileiro de Supply Chain. Eu sou hoje presidente do Conselho do Embrasc, sou professor aqui da live, né? E coordeno também o curso de MBA de Supply Chain aqui. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pegou naquela primeira onda da pandemia e como é que a gente está tocando a vida com o que a gente aprendeu lá atrás, agora com foco mais voltado à área de supply chain. Então, o primeiro insight nosso aqui já está nesse slide de abertura, né? Para quem não reconhece, esse senhor é o Charles Darwin, né? E por que ele está aqui? Porque uma coisa que a gente sempre botou na cabeça do nosso time é que nós estamos num momento de adaptação, né? As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, né? O mundo está mudando muito o hábito, o canal de vendas, enfim, muita coisa mudando. Então, acho que o grande símbolo que a gente tem adotado lá é como a gente se adapta. E não é a adaptação da gente se deixar levar e ir se adaptando. É o que a gente chama de adaptação intencional, né? Eu fiz um curso lá atrás com o pessoal da Perestroika, aprendi muito sobre adaptação intencional, e a gente puxou isso, né, como um mote importante aqui para o nosso time, ou seja, a gente quer se adaptar, a gente quer entender os sinais que o mercado está dando, a gente quer entender o que a pandemia está influenciando, uma série de coisas, uma série de fatores, para a gente poder mudar junto. Legal? Primeira coisa que a gente pegou, eu acho que vocês devem ter escutado, né, em várias palestras aqui, e eu vou frisar de novo que é importante. Primeira coisa é que nós não estamos todos no mesmo barco. A gente está na mesma tempestade, mas não está no mesmo barco. Por quê? Porque cada um tem um cenário diferente, cada um vive de um jeito diferente, e para nós em supply chain, o que é claro entender é que a gente também vive num cenário diferente, porque eu tenho gente na linha de frente, eu tenho o time do CD que não parou nenhum dia, o centro de distribuição nosso não parou nenhum dia ao longo da pandemia, tem a fábrica operando, né? Então a gente entende que as realidades são muito diferentes. Fora isso, né, a realidade para quem está dentro de casa. Então, tem gente que tinha, né, uma casa mais estruturada para poder ter home office, tem gente como eu que teve um filho de 5 anos que agora acabou de voltar para a escola, mas ficou quase um ano dentro de casa, então não dá para a gente trabalhar sem tirar o olho do que ele está fazendo, né? Então, mudou tudo, né? Cada um tem uma realidade, a pandemia, né, afetou diferentemente as famílias, então a gente teve muita perda, né, a gente sabe disso, gente que teve perda de pai, de mãe, de irmão, então é muito complicado. Então, o segundo nome do jogo aqui é empatia, né? Entender o que as pessoas vivem, entender a preocupação, os medos, as inseguranças que todo mundo viveu e vive ainda ao longo da pandemia, que obviamente não acabou. Então, a gente tem que entender que não estamos todos no mesmo barco e temos que trabalhar com muita empatia. Muito bem, aqui eu trago só um resgate de um ano para trás, né, o que a gente viveu um ano atrás, e são símbolos para a gente da pandemia. Primeiro, vocês estão vendo aí as minhas pessoinhas aí, a gente teve uma mudança desde o primeiro dia da pandemia muito importante, que eu batizei aqui de uma mudança de uma visão de head count para uma visão de heart count. Ou seja, desde o primeiro dia, o CEO da Coty, o board da Coty, a gente tomou a decisão de que a gente ia fazer de tudo para proteger os nossos colaboradores. Ou seja, o nosso time sempre em primeiro lugar. Não o aspecto comercial da companhia, não o aspecto de negócio da companhia, mas a segurança e a saúde dos nossos colaboradores. E isso guiou a gente até hoje em todas as decisões que a gente tomou. A gente sabe que a pandemia teve alguns ícones, né? E um dos ícones tá aí, é um esforço conjunto do time, todo o nosso da Coty. A gente fez um álcool gel quase artesanal dentro de casa para doação. A gente não vende álcool gel, não comercializou isso, mas obviamente que a gente entendeu o momento que a gente vivia lá atrás, a falta desse produto no mercado, e aí a gente aproveitou lá em abril do ano passado e fez a nossa cota. A gente produziu em tempo recorde o álcool gel e conseguiu doar para as instituições de governo e de saúde. E obviamente um mundo com máscara, né? A gente continua com os protocolos de segurança e esse acho que talvez seja o grande símbolo que a gente vive até hoje. Bom, o que a gente aprendeu? Procedimento de segurança. E quando eu falo em procedimento de segurança, obviamente é a comunicação, higienização, os cuidados, medição de temperatura, tudo que a gente pode fazer e reformular para que o nosso pessoal de linha de frente pudesse ter todo o cuidado necessário, os protocolos necessários. E aqui um tema super interessante,
né? A gente, inclusive, pôde trabalhar, né, em conversa com o time da operação, principalmente, uma preocupação que eles tiveram no começo foi com o distanciamento social. Eles diziam, pô, sabe o que é? Eu quero ficar longe do meu colega, mas o cara chega perto, eu fico constrangido, né, de que ele chegue perto de mim. E a gente usou uma parceria não, né? A Ambev desenvolveu um sistema de pulseiras, né? Que tremem quando os funcionários descumprem uma distância, e foi um open source, então foi liberado para todo mundo, a gente implantou aqui também, e eles ficaram super felizes com isso, né? Porque aí o cara não se sente constrangido em estar usando a pulseirinha, e ela apita quando você chega a 1,5 metro de distância. Bom, isso a gente aprendeu, né? Foi uma curva de aprendizado, porque vocês vão lembrar que quando começou a pandemia não se falava em máscara direito ainda, os sistemas de higienização a gente não conhecia, e hoje a gente conhece, pratica, todo mundo sabe como funciona, todo mundo entende qual é o protocolo de segurança, e isso talvez seja uma das coisas que não vai sair nunca mais do nosso dia a dia de operação, mesmo que passe a pandemia, né? Porque a gente aprendeu uma cultura da higienização que talvez muitos de nós não tinham, né? Até essa brincadeira de lavar a mão, passo álcool gel e tal. Então, eu uso muito o exemplo do meu próprio filho, né? Que hoje não sai de casa sem máscara, não sai de casa sem lavar a mão, onde ele chega ele passa o álcool e gel na mão. Então, você vê como a cultura vai arraigando. A mesma coisa com os procedimentos e todos os protocolos que a gente colocou aqui, com Face Shield e por aí vai. Bom, outra coisa que a gente teve que aprender é a duras penas, né? E foi uma mudança muito rápida. E eu vou fazer um disclaimer aqui rapidinho depois sobre o e-commerce, né? A gente teve uma mudança drástica, principalmente para a indústria de cosmético, mudanças dos canais de venda e dos hábitos de consumo. Então, o que aconteceu um ano atrás, aconteceu o que você teve, né? Com todas as questões de lockdown e fase vermelha, e fase roxa e por aí vai, em distintos, né, estados e cidades, mas basicamente o canal das perfumarias, principalmente dos salões de beleza, sofreu muito, porque você acaba fechando, não tem o contato físico e tal, e isso migra para outros canais. Parece simples, mas não é, né? Então, os modelos de atendimento de cada tipo de cliente são diferentes, né? Os requisitos e os serviços, né? E todo o acordo de nível de serviço que a gente presta com eles é diferente. Então, você tem que se adaptar, tem que adaptar a sua operação rapidamente, flexibilizar a sua operação rapidamente, para que essas mudanças aconteçam de uma forma, não vamos dizer assim, suave dentro da operação, porque suave não foi, né? Mas que essas mudanças aconteçam de uma forma rápida e robusta dentro desse cenário. E aí a gente tem um impacto importante, né? E eu escutei isso outro dia de uma profissional que dá suporte a conselhos de administração, e eu vou usar essa frase aqui. A parte digital, o e-commerce, né? Na verdade, ele viveu 5 anos em um ano. O que se esperava que acontecesse nos próximos 5 anos, aconteceu nesse ano de pandemia, né? Então você teve uma mudança de hábito muito grande, pessoas que não tinham acesso ao comércio eletrônico passaram a ter o acesso ao comércio eletrônico, e a gente teve um boom nesse sistema de venda. Claro que não vai substituir a loja física, é claro que não, mas você já mudou o hábito. Uma grande parcela desse desenho ficou inelástico, né? Ou seja, as pessoas passaram a consumir via as plataformas, via os serviços, aprender a conviver com os serviços, né? E a gente tem uma mudança drástica. Um exemplo, eu me lembro bem, na live que eu participei, a primeira live de pandemia, que eu tive a chance de fazer um debate aqui com o pessoal da live, tinha, né, o Marcelo Lopes, que é o diretor de supply chain do Carrefour, e ele comentou, olha, as pessoas, quando entravam no e-commerce do Carrefour, não compravam comida, compravam, né, parte de não alimentos, então elétrico e tudo mais, e passaram a consumir alimento, né? Então, mudou o hábito, então até hoje as pessoas estão fazendo isso. Muito bem, quando veio para cá essa segunda onda da pandemia mais forte agora que nós estamos vivendo, também a gente teve esse impacto, talvez não exatamente nas mesmas dimensões que no passado, mas a gente aprendeu e sabe que teve um impacto igual. E agora, com uma situação econômica mais complexa, né? A gente tem um dólar estabilizado num patamar mais alto, que lá atrás não tinha acontecido, a gente não tinha medido isso ainda, então as margens diminuíram, a questão de importação ficou complicada, né? Você tem um apoio emergencial do governo menor do que a gente teve lá no passado, e obviamente uma complexidade para quem importa, né? Coisas de fora ou exporta, uma complexidade logística monstruosa, né? Então eu conheço alunos da live que compartilharam comigo, que olha, professor, a gente está exportando, mas eu não consigo container. Quando eu consigo container, eu não consigo agenda do navio. Então,
não tem jeito. A gente vive um efeito chicote mundial nessas cadeias, né, que estão gerando crises esporádicas aí de algumas matérias-primas, como a gente viveu com a crise do papelão no final de dezembro. Bom, e aqui é só para lembrar rapidamente esse slide do que aconteceu um ano atrás, e naquele um ano atrás, a gente estava falando em maio mais ou menos, a gente tinha quebrado em 3 pilares da crise, né? O pré-crise lockdown, o começo de retomada e o que seria o novo normal, o reajuste de rota, quando as coisas estariam reabrindo e tudo mais. Esse novo normal não chegou, né? Até porque a gente não sabe onde vai aterrissar isso ainda. Então, essa é uma coisa importante da gente guardar. A gente ainda não sabe como vai aterrissar. E aqui eu vou passar para o próximo slide e vou fazer referências ao slide anterior. Porque o que aconteceu para nós de supply chain, e não só como supply chain, como negócio, organização de negócio, o processo de S&OP, o processo de Sales and Operation Planning, foi talvez a peça mais fundamental que a gente tenha tido para sobreviver à questão da pandemia em termos de operação e comercial e de negócio. Por quê? Porque esse foi o fórum que trouxe para dentro do jogo toda a organização. Ele já fazia isso antes, né? Para quem conhece o processo da S&OP, ele é a espinha dorsal da operação de um negócio, mas ele, no meio da pandemia, trouxe para dentro aqui mais do que a questão simples de fazer uma previsão de demanda, né, ver restrição de capacidade de fábrica e de CD, né, impactos financeiros, e aí, obviamente, matar com o CEO o que é o desenho dos próximos 3 meses. Aqui, a gente trouxe à tona o time de marketing, né, trazendo os insights sobre como o mercado estava mudando, o que estava acontecendo com o consumidor. Então, o time de marketing entrou on board no processo onde eles participavam, mas também não com tanta intensidade. Importantíssima colaboração com o time de vendas, porque o time de vendas estava no campo e ligava, olha, o cliente tal está fechando, esse aqui está abrindo, esse está com medo, não quer receber, não quer comprar. Então, a gente foi tendo as informações praticamente online, né, dentro desse processo de previsão de vendas e entender o que estava acontecendo. E isso deu uma robustez nesse processo monstruosa, né? A mesma coisa os protocolos de segurança na fábrica, como é que a gente navegava com a capacidade, mesma coisa dentro do CD, né? Disponibilidade de caminhão, disponibilidade do time ao longo da pandemia, enfim, isso foi importante para essa colaboração. Mais do que isso ainda, foi o próprio contato com os clientes, né? Não só havia equipe de vendas, mas o time de supply mesmo ligava para os clientes e a gente dividiu isso, né? Talvez numa transparência jamais vista antes da pandemia. Então, conversava, trocava uma ideia, o que vai acontecer, como é que eu estou de estoque. Então, de uma forma extremamente colaborativa, com o cliente e com os nossos fornecedores também, porque, afinal de contas, é uma cadeia end-to-end. Então, esse tipo de transparência, esse tipo de colaboração, eu garanto para vocês, nós estamos enfrentando aí já praticamente o 14º mês, né, desde que começou a pandemia, né, só fortaleceu o nosso sistema de trabalho. Nós nunca demos um passo atrás com nenhum desses elos da cadeia, né, em termos de colaboração. Então, é uma coisa que veio para ficar e cada vez mais torna esse processo mais robusto. E aí, uma coisa que eu quero dividir com vocês importante, que talvez tenha sido o convite que a live fez para eu voltar aqui e falar um pouquinho disso. Quando a gente olhou esse desenho da S&OP, lá na Coty, meu time de supply chain, a gente tem, né, uma mandala, que a gente coloca as nossas coisas estratégicas, né, todas as nossas ações, o que a gente quer para a área de supply chain. E a gente redesenhou essa mandala, está redesenhando, então é work in process, né, uma mandala comportamental. Então, o que a gente quer fazer? Né? Não só olhando a questão da espinha dorsal, mas o que a gente quer fazer com o time. Então, a gente pegou a nossa mandalinha lá estratégica para as ações e transformou numa matriz com 3 pilares, né? Conexão, né? Toda a parte de capacitação do time e manter todo o trabalho de sucessão. Por que isso é importante, né? Para entender como é que eu me conecto com empatia, como é que eu me comunico com o time, como é que eu motivo, como é que eu trabalho a parte de transparência, como é que eu trabalho os softs e os hard skills do time num mundo completamente maluco, né? Onde eu estou dentro de casa, pra vocês terem uma ideia, eu já tive gente que veio para o meu time, já saiu do meu time sem eu conhecer fisicamente, e um case que a gente trouxe até aqui para a jornada de supply chain,
O meu gerente hoje que toca demanda em S&OP, né, que é um cara que orquestra todo o processo operacional, que seria no passado, né, fundamental, condição sine qua non, conhecer a fábrica, conhecer o CD, eu contratei ao longo da pandemia e ele toca o processo de S&OP hoje sem nunca ter botado o pé dentro do CD e o pé dentro da fábrica. Então, quando a gente olha isso, principalmente uma função que orquestra essa intensidade da operação, a gente fica, obviamente, pensando, poxa, a gente realmente está sendo disruptivo, né? Botando para liderar uma área dessa, uma pessoa que não conhece fisicamente o negócio e vem funcionando muito bem. Então, a gente está desenvolvendo e trabalhando em cima dessa mandala comportamental, porque a gente quer, obviamente, cada vez mais entender como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai liderar esse ambiente à distância, ou remoto, ou híbrido, né? No nosso caso. Então, algumas ações aqui importantes. Primeiro, os rituais, né? Então, o que a gente tem aqui? O que eu coloquei no topo aí, o Conectados, quando a gente começou a pandemia, esse era o informe oficial da companhia, né? De todas as notícias, procedimentos e tudo mais que a gente dividia com a companhia inteira. Então, é um jornalzinho que sai toda semana, que é importante. As pessoas criaram o hábito de ler esse jornal, não era um e-mail simples de spam, né? Interno. Depois, alguns pontos que eu marquei aqui interessantíssimos para dividir com vocês. Os town halls com o CEO, ou seja, as conversas que o CEO da Coty teve com todo o time, e uma coisa fundamental, tendo a transparência de tudo que estava acontecendo. Queira os impactos financeiros que a gente estava enfrentando, questão de fluxo de caixa, as dificuldades que a gente estava vivendo, queira até com a humildade de dizer muitas vezes, olha, a gente está tomando as decisões, mas o caminho certo exatamente a gente ainda não conhece, né? Então, isso gerou uma conexão muito grande com o time para entender, não, tá, é um cara que é um ser humano, né, assim como todo o boarding da companhia, né, que pôde dividir isso com a gente. Segunda coisa, as reuniões que a gente chama de SLT, o contato com toda a liderança gerencial da companhia. Então, isso era uma reunião trimestral de resultados, passou a ser uma reunião, muitas reuniões extraordinárias para dividir as ações que a gente estava tomando. Eu, particularmente, fiz duas ações interessantes que a gente também está revisitando agora, né? Com o meu time, a gente criou um negócio chamado Let's Talk Supply Chain. A capinha dessa reunião é a mesma capinha que eu abri a reunião aqui com a cara do Dar lá. Então, é uma reunião de conexão com o time, de notícia do que está acontecendo, de KPIs importantes, por aí vai. Um café de descompressão. Então, eu fazia com 3, 4 colaboradores do meu time, aleatoriamente, né? Onde qual era a obrigação? Entrar e tomar o cafezinho virtual que a gente não tomava no corredor. E o que foi bacana aqui, né? Como a gente tem um CD em Goiânia, um CD do de Caxias, né? Operação aqui em São Paulo, o escritório central em São Paulo, a gente começou a fazer os cafés de compressão misturando essa moçada. Então, imagine que bacana você tomar um café com o seu analista de demanda, com o seu líder de uma operação do CD, todo mundo junto com uma regra básica que era não falar de trabalho. O happy hour dos monstrões, né? A gente batizou o time de supply chain do time dos monstrões, né? Pela coragem de estar enfrentando isso. Então, a gente fez algumas celebrações de happy hour, de boas-vindas, né? Principalmente para a moçada que estava entrando. E um onboarding, né? O onboarding, que é uma coisa fundamental, hoje fundamental, porque a gente não tem mais aquele momento, né, de ter a cultura da companhia pelo local físico, porque a gente está um ano já praticamente com o escritório fechado, e eu faço questão hoje de fazer pessoalmente um onboarding de qualquer nível do meu time, né, estagiário, analista, encarregado, qualquer coisa de supply chain, para contar, né, a nossa história, a nossa cultura, o que a gente quer, a nossa estratégia, coisas que a gente às vezes batia 5 minutinhos, então o onboarding hoje talvez tenha se tornado o ritual mais importante, né? Então, todas aquelas reuniões com os diretores para entender a cultura, os comportamentos, então a gente tem mantido isso. E aqui do lado direito do slide, umas fotinhos de uma coisa que a gente, né, mirou uma coisa, acertou outra sensacional e não vai mudar nunca mais. Convenção de vendas, né? A nossa convenção de vendas sempre foi física, sempre limitada, né? Um número com o máximo de time de vendas possível, mas para o restante da companhia, só as lideranças.
Agora a gente pode botar já por 2 vezes, né, 100% da companhia conectada na convenção de vendas virtual, né? Mandamos para casa de todos eles um kitzinho. A primeira convenção veio uma caixa com um cadeadinho, eles recebiam o segredo do cadeado, né, no meio da reunião. Então eles abriam a caixa, então tinha produto de lançamento, tinha umas brincadeiras dentro da caixa. Então se tornou uma coisa espetacular, que a gente já tem certeza que não vai mais mudar. Claro, o time de vendas gosta daquela coisa presencial, acho que quando a gente voltar ao normal vai ter também, mas o fato da gente ter um envolvimento, e pela primeira vez na história, né, ter 100% da companhia dentro de uma convenção de vendas, foi sensacional. Bom, outra coisa que a gente implementou, já estava na ideia da Coty, foi um baita sucesso, foi o programa de mentoring, né? Então, treinando a alta liderança para ser mentor, a gente usou a parceria da Trajeto, que é uma consultoria especializada nisso, e com todas as ferramentas possíveis. Então, toda a formação de vínculo, roda de liderança, projeção de carreira, né? Olhar para o ciclo de vida de cada um, entender a vida de cada um. Então, o treinamento foi importantíssimo para mim, né? Não só como mentor, como para a minha vida, entender como é que funciona, como é que a gente pode ajudar as pessoas. E aí, óbvio, o programa oficial, ele tem um certo limite, né, de participantes, mas conforme você vai aprendendo, né, a diferença entre o coach, entre a mentoria e tudo mais, a gente pode também descer isso para o restante do time, auxiliá-los em todo esse processo de gestão de carreira, entender a vida que o cara está tendo, né, os dramas pessoais que ele está enfrentando. Então foi muito importante para a humanização desse processo como um todo. E aí, o que a gente está fazendo agora, voltando àquela rodinha de liderança, né? E aí eu trouxe algumas respostas interessantes para vocês aqui, simples, né? A gente fez um self-assessment, né? Sobre como é que você acha que você está seu autocuidado? São várias perguntas, mas eu trouxe 3 pontos de reflexão. Primeiro, o rendimento, né? E essa resposta a gente perguntou para o nosso time, agora só supply chain, né? Como é que você acha que está o seu rendimento? Ele caiu, ele manteve ou melhorou? E do time? A resposta foi praticamente idêntica, e aí teve uma coisa interessante, porque a gente... eu vi um debate que teve aqui no painel, que teve um pouquinho mais cedo aqui no evento, né? De muita gente dizendo, mas caiu o rendimento e tal. E aqui é uma coisa interessante, né? Se vocês olharem, quase 90% acham que o rendimento pessoal do time ou se manteve ou melhorou, né? Então, aqui talvez a gente seja um ponto fora da curva, porque, via de regra, quase todo mundo entendeu que melhorou ou manteve o rendimento. Um ponto de atenção, quando a gente pergunta assim, olha, e a pesquisa é confidencial, como você acha que está o seu autocuidado com você? E aí, 75% praticamente fala que pode melhorar. Então, isso acende uma luzinha para a gente, como ajudar as pessoas a se cuidarem, porque o cara acha que o próprio autocuidado dele não está bom. E aí, destoa quando a gente pergunta para o cara, e a sua liderança, você acha que está cuidando bem de você? Inverte toda a curva, né? Então, 75% quase acha que está muito bom a maneira que a liderança cuida dele. Então, tem uma coisa interessante, né, nessa leitura sobre como a pessoa acha que não está cuidando bem dela mesma, embora entenda que o líder cuide dela, né? E aí quase que é uníssono aqui a discussão que o rendimento ou se manteve ou melhorou. Mais um baita ponto de atenção, né, nesse momento, e essa é a reflexão para todos vocês, né? Eu até coloquei aqui como um alerta, não ia colocar as cores e a rodinha de pizza, porque a gente teve um sinal interessantíssimo, com quase 80% dizendo, olha, eu quero mais feedback. Né? Então, por mais que a gente mantenha uma rotina, né, daquela oficial de feedbacks, ou dando um pouquinho mais, acho que as pessoas estão precisando de mais feedbacks, estão se sentindo talvez mais sozinhos ou menos expostas, né? E isso tem uma coisa que vai gerar um plano nosso de como a gente trabalha isso melhor internamente, e acho que serve de dica para vocês também, né? Porque talvez a necessidade do feedback seja latente para todo mundo hoje, né? Porque o cara tá de casa, o cara tá se sentindo inseguro, o cara tá falando que nem eu agora, falando com vocês, não tô me vendo, não tô vendo vocês, né? Tô vendo uma tela aqui de computador. Então, a gente vai se ambientando a isso, mas é óbvio que a gente se sente mais sozinho e muitas vezes mais inseguro, né? Bom, então o que a gente aprendeu com isso tudo? Trabalho remoto veio para ficar. No nosso caso, vai ser híbrido, a gente já decidiu, né? Então, quando voltar, nós vamos ter parcial presencial e parcial remoto, né? O senso de urgência, né?
com toda essa crise, o senso de urgência mudou drasticamente, né? Então, aquelas coisas que demoravam, o projeto tal, e o álcool gel foi um exemplo para a gente, né? O que a gente levava, às vezes, 1 ano para lançar um produto, fizemos em 30 dias. Então, bota, né, uma interrogação na nossa cabeça, poxa, né, aprendemos, dá para fazer melhor. Escuta virtual e conexão e o heart count, isso sem a menor dúvida. Por outro lado, o que a gente aprendeu também? Gerenciamento de crise. Né? Então, óbvio que a gente criou até hoje, ele está super ativo, a gente tem um comitê de crise a gente chama dos donos dos sites, né? Dentro da Coty, então eu representando os sites do centro de distribuição, o diretor industrial com a fábrica, o pessoal de vendas, né, o diretor de RH olhando o escritório central, o CEO presente, enfim, a gente tem todo mundo, né, o pessoal de liga, o pessoal de corporate affairs, que trabalha até hoje o gerenciamento dessa crise. Lógico que no começo foi muito mais intenso, a gente chegou a fazer reunião diária, hoje a gente mantém uma reunião semanal, né, de tudo que está acontecendo. Processo de S&OP, sei que não são todos aqui que são de supply chain, mas com certeza, se na empresa de vocês não tem, mesmo se não seja supply chain, apertem a moçada, porque isso foi um grande diferencial para a gente sobreviver. Colaboração e bottom-up também, então escutar o time de campo, então por isso que eu vou bater muito na tecla da escuta, que é fundamental nesse mundo da pandemia, ou escutar o máximo que vocês puderem, e obviamente um trabalho enorme com fluxo de caixa. Talvez os negócios de alguns setores, né, alguns varejos, por exemplo, ao contrário, vendeu muito, bateu o recorde histórico, mas para quem atravessou essa crise com vales, como foi o nosso caso, né, também tem que reaprender a sobreviver nesse ambiente com problema de fluxo de caixa, meses que você não vendeu quase nada, depois recupera, enfim, a gente aprendeu muito isso. Simplificação operacional, porque também para navegar essa crise, né? Teoria do balão, alguns saquinhos a gente teve que cortar para manter o balão voando, então a gente simplificou alguns processos até para ser mais ágil. A flexibilidade no end-to-end, derrubamos alguns pré-conceitos, né? Sobre nível de serviço, sobre conversa e negociação, sobre gerenciamento da carteira de pedidos, então isso foi importante. Inovação, e não só inovação de produto, porque a gente está investindo também muito nisso, mas inovação de processo, de tecnologia, enfim. E o que a gente chamou de customer care. Nesse meio do caminho, não dava para olhar só para o próprio umbigo, tem que manter o avião voando, e o nosso cliente também, se o nosso, vamos dizer assim, se o nosso funcionário estava em primeiro lugar, ou igual, um pouquinho para trás, porque a gente tinha que proteger o funcionário, continuava o nosso cliente, né? Também um cuidado muito especial para girar a cadeia, para abastecer esse cara melhor. E aqui, uma coisa, né, para nós foi muito emocionante e relevante, e aí eu, lógico, né, preciso dividir isso com vocês, né? A gente conseguiu num ano tão adverso, tão complexo, tão difícil, né, em termos de gerenciar parada de fábrica, cuidado com o pessoal do CD, né, tantas vezes que a gente simulou e ressimulou vendas e planejamento e tal, a gente teve talvez o nosso ano mais importante de reconhecimento do mercado ao que a gente fez. Então, dentro da Advantage, a gente se mantém aí entre as top 15 empresas em termos de reconhecimento por colaboração, e fomos premiados aí pela DPSP e pelos programas de colaboração da DPSP e da Droga Raia, aí muito importante, ficamos muito orgulhosos, né, desse reconhecimento que nós tivemos, né, nos 2 programas, o que mostra que todo o esforço que a gente fez para cuidar desses nossos clientes valeu muito a pena. E aí, olhando daqui para frente, né, eu vou dar os créditos, eu roubei esse logo de um podcast, né, que tem um LinkedIn chamado Supply Chain Revolution, mas eu adorei o logo. Então, a gente vive, sim, uma revolução dentro da área de supply chain, né, como um todo. Então, porque pode ser mais ou menos silenciosa em alguns casos, mas está mudando muita coisa. O que é que veio para ficar? Né? E aqui fazendo um pouco aí sim do nosso marketing como categoria, né? A área de supply chain ganha muita importância dentro das organizações, porque a gente moveu muito a cadeia, então já tem uma discussão antiga, mas está se tornando realidade, né? Cada vez mais a gente vai ter brigas entre cadeias do que briga entre marcas ou produtos. O e-commerce, que evoluiu os 5 anos em 1, então isso também não vai mudar. Então, é uma coisa importante, veio para ficar, tem que se estruturar, tem que aprender a navegar nesse canal. A toda a experiência dos nossos clientes, queira o consumidor final
como o nosso cliente mesmo, né? Que a gente tem que cuidar. Então, isso veio para ficar, para entender, customizar os nichos, o que o cara quer, o que eu chamei de digitalismo. E aqui não é transformação digital, é o digitalismo mesmo. Porque a gente fala assim, não, mas tem transformação digital. Mas muitas ferramentas já estavam aqui, né? Então hoje a gente fala assim, então reunião virtual. Tá, mas já tinha ferramenta de reunião virtual. A gente só não usava porque não queria. Então, hoje está vindo muita coisa e está se desenvolvendo muita coisa. Então, isso é importante a gente guardar, porque a gente vai trazer isso para o dia a dia cada vez mais. E uma coisa importante, gente, a gente ser protagonistas, do it yourself. Essa é uma tendência importante, né? Da gente entender o que é importante a gente aprender, estudar, se desenvolver, porque a empresa, obviamente, cada um tem a sua própria necessidade, então a gente tem que botar assim a mão na massa. Quais são as grandes oportunidades que eu enxergo? Número 1, a questão de um trabalho agile, trabalho em rede, né? Como é que a gente tem essa nova forma de trabalhar, orientação por tarefa, não mais, né, no comando e controle do dia a dia. Então, isso é importante guardar, né, porque acho que isso, a gente tem que cada vez mais estudar esse tipo de metodologia. O entusiasmo digital. O que é o entusiasmo digital? É o que eu estou fazendo aqui. Microfone, né, condensador, ring light, enfim, softbox, monitor e tal, para a gente também tornar a experiência de quem está enxergando a gente, né, é uma experiência cada vez mais agradável. Tem os fundos de tela, né, dessas plataformas todas, mas eu tenho sempre um carinho, um cuidado muito grande com o meu time, eu dou aula aqui na live com os meus alunos, né, então uso até uma mesinha de som com efeito às vezes, né, para que a gente tente transformar essa experiência digital numa coisa leve, agradável e divertida, né, para que as pessoas se sintam, né, dentro do dia a dia que eles tinham lá no escritório, enfim, nos fóruns presenciais. Uma coisa importante é o design to value, coloquei aqui porque se a gente vai lançar muita coisa, tem muito produto novo, entender de verdade o que isso impacta para o consumidor final e como é que eu posso otimizar minha cadeia produtiva para atender bem o cara e ser competitivo, e vou bater na tecla de novo, adaptação intencional. Adaptação intencional não é simplesmente se adaptar ao que está mudando, é buscar essa adaptação, né? Se abrir, não resistir, né? Aceitar que dói menos e vamos em frente. Quais são os riscos? Todo mundo está falando no fórum, como liderar digitalmente, né, como liderar remotamente, e é por isso que a gente tem que capacitar e treinar o time, porque não é uma coisa que se aprende. Para alguns é mais simples, então eu, por exemplo, dava aula em MBA online antes da pandemia. Então, talvez eu tenha umas pessoas que menos sofreu com esse formato de comunicação digital, né, de estar à distância e tal. Muita gente ainda está se adaptando. A gestão de carreira remota, então, uma das coisas que a gente continua fazendo é todo o processo de pipeline, avaliação, vamos reforçar o feedback que apareceu lá na pesquisa, né, mas tem que tomar cuidado. O burnout, então, gente, home office, né, não é 24 horas por dia. Então, primeiro, duas coisas têm que acontecer, né? A gente tem o ritual de entrar e sair do home office, né? Então, 8h30 da manhã, essa era a hora que eu chegava lá na Coty, é a hora que eu sento e me conecto aqui. Eu preciso pegar o celular às 6 da manhã e ver se alguém mandou mensagem, ai meu Deus e tal. Né? Então, tentar manter um pouco dessa rotina e proteger essa rotina. Né? Então, as pessoas foram para casa e num primeiro momento todo mundo se sentia, não, deixa eu me mostrar presente e tal. E agora todo mundo reclama desse cansaço. Por quê? Porque, obviamente, a gente está, né? Antes você tinha até aqueles 5 minutinhos que você caminhava de uma sala de reunião para outra, tomava um café no caminho, agora você simplesmente conecta. Então, isso vai cansando. Então, muito cuidado com o burnout do time de vocês, né? E de vocês mesmos, né? Então, isso é muito relevante. E, obviamente, nem vou falar de fake news aqui, mas a total abundância de informação. Tem muita informação, então tem que tomar cuidado, tem que filtrar um pouquinho daquilo que a gente quer pincelar para o nosso dia a dia. Legal? É isso. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Deixa eu descompartilhar minha tela para ver a carinha agora aqui da Jade e ver se vocês têm perguntas, o que vocês querem saber de novidades. Nem sei se eu estourei o meu tempo ou não, né, Jade? Aí você me conta. Vamos lá!